Eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Uma palavra que Ele falou muito comigo e trouxe uma importância muito grande para mim, que sou mulher, e eu tenho certeza que vai também trazer essa importância para vocês. Amém? Gostaria de ler o Evangelho segundo Jesus, de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 8, do 1 ao 3. Amém? E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeias de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento precioso, por essa palavra, Senhor Jesus, que o Senhor trouxe para nós. Nós nos preparamos, Senhor Jesus, eu acredito que um mês, Senhor Jesus, para que esse culto acontecesse. Oh Deus, e o que mais pedi em minha oração, em minha consagração, era que essas mulheres que chegassem aqui, Senhor Jesus, fossem tocadas de uma forma sobrenatural pelo Senhor. Oh Deus, eu te peço, Senhor Jesus, abençoa essas vidas, abençoa as nossas vidas nessa noite com a Tua palavra e que nós possamos sair daqui empoderados por Ti. Nós Te amamos e Te glorificamos e amamos a Tua palavra, Senhor. Fique conosco aqui, Senhor Jesus, e amém. A gente vê no Evangelho de Lucas várias viagens do Senhor Jesus. Ele ia de cidade em cidade para poder pregar o Evangelho e para poder ajudar as pessoas. E a gente vê que os discípulos, ele escolheu 12 dos discípulos, 12 homens, para poder o seguir, para poder ajudar ele ali nessa caminhada dele. E onde que ele passava, havia multidões, onde ele passava, havia pessoas que precisavam dele. E o importante que a gente vê é que havia os 12 discípulos, mas também nessa palavra, nessa passagem, fala que havia mulheres também que o seguiam. Ou seja, o Senhor não proibiam essas mulheres de o seguir, não proibiam essas mulheres de fazer, de o ajudar ali na obra do Senhor. E no versículo 3 vai dizer que, além dessas 3 mulheres citadas, havia muitas outras que o serviam e também serviam com suas fazendas. Ou seja, eu acredito que essas mulheres o acompanhavam ali, fazendo uma refeição, lavando a roupa deles, dos seus discípulos, ajudando, na hora das orações, Às vezes podia ter mulheres ali endemoniadas, como foi citado ali no versículo, que uma dessas mulheres foram curadas de vários demônios, foi liberta de vários demônios, e também com suas fazendas, ou seja, com os seus bens. Tinha mulheres ali que sustentavam Jesus, Que prazer imenso, essas mulheres teve, de sustentar o ministério do Senhor. E a gente vê que todas as mulheres que seguiam Jesus, normalmente eram mulheres que eram desprezadas. Mulheres enfermas, mulheres pobres, viúvas e por aí. Todas essas mulheres ali havia algum problema. Poderia, sim, uma ou outra, seguir ao Senhor Jesus pelo amor, por crer nele e saber que era importante estar do lado dele. Mas a maioria delas eram desprezadas. Eram as mulheres com algum problema. E a gente vê em todo o Evangelho de Lucas várias passagens. Eu não quero falar especificamente de uma mulher, eu quero falar de todas, da obra que o Senhor fez com todas essas mulheres. E a gente vê por onde ele passava, ele pegava uma ali que foi curada, uma que foi desprezada, e assim essas mulheres o seguiam, vinham até o Senhor. E a gente percebe
em toda a Bíblia que as mulheres eram desprezadas pela cultura judaica. As mulheres não eram vistas com valor, elas não podiam, elas não tinham voz, elas não podiam falar, elas não podiam ter opiniões, e então elas ficavam descanteadas. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Tentaram cortar as nossas asas, mas veio um homem maravilhoso, que veio para mudar toda essa história e devolver as nossas asas para nós sermos livres. Amém? Glória a Deus. Nós somos criação do Senhor. Quem concorda? Amém? Vamos ver lá na Bíblia? Em Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Amém? E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Glória a Deus. A gente vê no capítulo 2 de Gênesis, né, que Deus havia feito todos os animais, havia feito o homem. O capítulo 2 retrata todos os detalhes de como foi criado o homem e a mulher. No capítulo 1, após o Senhor fazer todos os animais e fazer Adão, ele disse: tudo que eu fiz é bom. E quando a gente vai ler o capítulo 2, a gente vai ver que no versículo 18 ele vai falar assim, ó: não é bom que o homem esteja só. E após fazer a mulher, né, ele viu lá que o homem precisava de uma adjuntora. Então, ou seja, nós também fomos criação do Senhor. Então, logo após fazer o homem, nós mulheres fomos criadas, né, da costela dele, da costela do homem. E após ter feito, né, a gente vê lá no final do capítulo 1, quando Deus fala que fez o homem, depois fez a mulher, ele vai falar assim: agora ficou muito bom. Ou seja, toda a criação dele, quando ele fez os animais, o homem, ele viu que era bom. Mas aí Deus percebeu um detalhe. Peraí, tem uma coisa que não é bom, que o homem fique só. E logo após fazer a mulher, ele viu que tudo aquilo que ele fez ficou muito bom, porque ele nos criou, amém? Pode dar uma glória bem alta por isso? Pode se sentir importante, porque você é uma criação do Senhor, você tem valor, você é uma obra preciosa do Senhor. E para continuar a mensagem, eu gostaria de pedir às meninas para trazer o coração. Quando vocês sentaram, vocês viram que tinha uma florzinha, né? Com uma pergunta. Quantos aí responderam? Amém? E a gente vai ler algumas respostas aqui, para a gente ver qual que é o pensamento de vocês, o que é ser todas por um, né? Vamos pegar um aqui. Não? Por que você acha que deve ser todas por um? Porque juntas em oração pode ajudar mulheres a vencer pela fé. Amém? Glória a Deus. Porque juntas somos mais fortes. Amém?
porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Glória a Deus. Porque somos um só corpo. Por Cristo somos Cristo. Por Cristo somos um em Cristo. Então devemos ser um em união, em comunhão, pois fazemos todas partes de um mesmo reino e filho do mesmo rei. Amém? Isso foi só para a gente dar oportunidade para vocês de pensar o que é ser todas por um. E eu agradeço por todas que responderam. As respostas foram excelentes. E a gente vai ver, conforme a palavra que o Senhor me deu, o que é ser todas por um. Amém? Continuando aqui com a criação de Deus, né? O Senhor fez a mulher para ser a disjuntora do homem. Ou seja, então, ela deve adicionar à vida do homem. Ela não deve ser melhor e nem pior. Ela anda junto com o homem. Há uma frase aí, que eu não sei quem criou, que diz que por trás de um grande homem há uma grande mulher. Nós entendemos que essa frase não é correta, pois a mulher anda do lado do homem. Então, do lado de um grande homem há uma grande mulher. Amém? Glória a Deus. Para você aí que é solteira, o Senhor vai te dar aí um esposo abençoado para você andar do lado dele. Amém? Para quem não quer, o Senhor, para quem não quer casar, que quer ficar solteira, que não é proibido, o Senhor vai andar do seu lado. Você vai ser uma mulher maravilhosa do lado do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, esse princípio da criação, ele foi quebrado. E até hoje, ele continua sendo quebrado. Por que ele foi quebrado? Porque se a mulher foi feita para andar do lado do homem, por que na cultura judaica essas mulheres eram desprezadas? Elas não tinham voz ativa, elas não poderiam se sobressaírem. Então, esse princípio foi quebrado e não foi culpa de Deus, né? Esse princípio foi quebrado pelo homem. Pelo contrário, Deus usou várias mulheres que foram muito importantes no teu reino. Deus usou Sara para ser mãe de multidões. Deus usou Ana que era estéril, ela orou ao Senhor e o Senhor lhe deu um filho, a qual ela entregou para o Senhor. E o profeta Samuel, que era seu filho, ele ajudou o povo de Deus, ele foi um grande profeta. Deus usou Débora, uma mulher guerreira, que Deus levantou, despertou para poder ganhar uma guerra ali contra o povo inimigo, para poder salvar o seu povo. Deus usou Esther, que também foi usada para salvar o seu povo de um inimigo, a qual Deus colocou ela no lugar certo, na hora certa, para ela poder dar livramento para o seu povo. Então, essas são algumas das mulheres no Novo Testamento que o Senhor usou, no Antigo Testamento, perdão, para poder ajudar o povo de Deus, para poder libertar o povo de Deus e para poder multiplicar, né? Como foi o caso de Sara. E então a gente vê essa importância do papel da mulher na sociedade, no mundo inteiro, né? Somos uma criação do Senhor. Como eu disse, existem ainda grupos e culturas que desprezam a criação de Deus. Existem países que ainda não dão valor na mulher. Por mais que hoje a gente já conquistou algo que o Senhor Jesus nos deu ao morrer ali na cruz. Ele nos deu aí essa liberdade. Ele nos fez ser livres. Como eu disse, Ele nos deu asas para a gente voar. E por mais que Jesus fez isso tudo, ainda existem pessoas ainda, grupos, culturas, né, que desprezam a criação de Deus. Existem países aí que a mulher ainda não tem valor. Como na cultura judaica, elas eram desprezadas e não exerciam nenhum papel de importância, ainda existe isso. Existiu também a sistematização do Santo Agostinho. Não sei quem conhece. O Santo Agostinho foi um grande filósofo que
que após a igreja, para quem não sabe, quando surgiu o conhecimento, né, que a nação não conhecia o que era o conhecimento. Então começou pelos filósofos, que a partir disso eles começaram a trazer à existência o conhecimento. Então as pessoas começaram a conhecer o que era o mundo. Antes eles viviam à base só de mitos, eles acreditavam somente em mitologias. E a partir disso foram surgindo grandes filósofos. E depois, após os filósofos, a igreja tomou uma proporção muito grande, onde elas começaram a dominar o mundo ocidental. E Santo Agostinho foi um desses filósofos que tornou-se apóstolo. Então, um homem de grande influência aí para o povo, e para a igreja. Então, ele no século IV, ele criou a sistematização do pecado original, que ele vinculou o pecado à libido e ao desejo sexual. Ou seja, em Gênesis vai relatar a queda de Eva. Lembra quando ela comeu o fruto? E aonde que surgiu o pecado no mundo e aonde surgiu a morte. E Santo Agostinho ligou essa queda de Eva com a libido, que é a mulher sentir prazer numa relação sexual. E o que ele fez? Ele rebaixou a mulher da condição humana por causa desse pecado gerado. E ele afirmou que as suas necessidades eram apenas procriativas. Ou seja, a mulher não podia ter desejos. A mulher foi feita somente para criar. E a gente vê isso, que a mulher foi rebaixada ao nível que o Senhor não quis que acontecesse isso. Por quê? Senão ele não ia fazer a mulher com um desejo. Ou seja, ele ia ser cruel o bastante de fazer a mulher para ela não sentir o desejo, ela ter que se resguardar disso e somente para criar filhos. Não, esse não é o desejo de Deus. Pelo contrário, da mesma forma que o homem deve ser feliz, a mulher também deve ser feliz. Então, essa ordem de procriação, isso aí é bíblico mesmo, né? O Senhor nos chamou para a gente multiplicar a terra, homem e mulher. Então, isso aí é nosso dever também. Porém, a gente não pode ligar isso ao pecado original que foi na queda do homem e da mulher. Por quê? Qual foi o castigo que o Senhor trouxe? Foi que a mulher sentiria dores de partos, que o homem vivesse do suor do seu trabalho e a morte. Então, o Senhor não falou isso na palavra dele. Então, isso aí foi um rebaixamento da mulher. Então, a gente vê isso, uma cultura que foi criada para poder rebaixar mais ainda a mulher. Vocês estão entendendo? Amém. E outro grupo também são um grupo feministas. Todos conhecem também um grupo feministas? A primeira onda do feminismo, que foi criada no século XIX, ela começou com a luta das mulheres pelo direito do voto. Até aí, tudo bem, né? Legal. A mulher queria votar, então elas lutaram por esse direito e conseguiram. Que bom, hoje a gente tem acesso ao voto, então a gente tem a nossa voz em relação à política, graças a isso também. Depois, com a necessidade das mulheres saírem para trabalhar e ajudar os seus maridos. Então, os homens, mulher que não podia trabalhar, só ficava em casa, não tinha voz ativa, não podia votar, não podia participar da sociedade. Elas conquistaram esse direito e começaram a sair para fora para trabalhar. Acho bem legal isso também, porque eu mesma trabalhei fora e gostava bastante. Eu posso dizer para vocês que meu marido não me proibia, era algo importante, porque eu ajudava também nas despesas em casa, a gente conquistou bastante coisa com eu saindo para trabalhar. Hoje não trabalho porque, devido a prioridades que nós temos, né? A gente teve um filho e isso não é proibido. Mas a partir do momento que a mulher ela quer ter a sua independência,
aí já começa a quebrar os princípios do Senhor. Porque, como eu disse, o Senhor nos criou para andarmos lado a lado com os homens e não acima deles. E na segunda onda do feminismo, as mulheres já começaram a querer a sua independência. E onde começa também o sensualismo, onde surge o cinema, onde surge a artista Marilyn Monroe, onde ela começa a se mostrar, onde ela começa a vestir roupas sensuais, a qual incentiva outras mulheres também a fazer isso. E essas mulheres querem ser totalmente dependentes dos homens e sobressaírem à frente deles. Um direito que era para se igualar, acabou que ultrapassou. E esse grupo feminista foi só aumentando os seus desejos de conquistar as coisas. E foi aonde que entrou a luta pelo aborto e também pelo divórcio. Mulheres que antes eram desprezadas, não tinham direito nenhum, lutou para poder conquistar algo maior do que aquilo que o Senhor quer para nós. E o Senhor quer que a gente tenha essa liberdade, sim, porém tudo com o seu limite. Outro exemplo eu quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu estava me sentindo um pouco pressionada, só eu de cristã lá na minha sala. E eu não queria mais estudar. Eu virei para o Henrique e falei com ele: Henrique, eu vou sair da escola, assim como meus outros colegas já tinham feito. Aí ele disse assim: dá um glória aí para tomar água. Você pode sair? E fez certo uma pressão, né, em mim. Você pode sair, mas aí a gente termina aqui. Aí o que eu fiz? Não saí. E continuei meus estudos. Ele me incentivava bastante. Foi até eu me formar, o 3º ano. E já me formei querendo fazer um curso técnico. Ele me incentivou a me inscrever no programa. E eu consegui aí me inscrever nesse programa e consegui fazer o curso técnico, onde eu fiz a segurança do trabalho. E a partir desse curso, eu posso dizer que eu tive uma experiência assim, muito grande na minha vida profissional. Isso graças eu ter tido o incentivo do Henrique. Ou seja, os homens não querem que nós sejamos abaixo deles. Eles querem que a gente ande junto com eles. É claro que existe aí outros grupos, como o sexismo, né, que impõe também uma autoridade maior sobre as mulheres. Mas essa não é a função dos homens. Eu acredito que a grande maioria não quer que nós sejamos rebaixadas. E continuando o testemunho, ele me incentivou, eu me formei, trabalhei na área por bastante tempo e me senti realizada por ter conseguido isso. Eu queria fazer uma faculdade, ele me incentivou. Hoje eu já estou no 4º período, no 2º ano da minha faculdade. Ele deixou de fazer a faculdade dele, que ele tanto sonhava, para poder investir em mim. E então o nosso sonho anda junto com o outro. Então, lembre-se, mulheres, quando vocês se sentirem incentivadas a serem independentes, a não depender de homens, a querer sair mais, sobressair mais, vocês lembrem-se que a gente pode sim andar junto com os homens. A gente não precisa ser melhor. Isso são grupos que quebram princípio, como eu já disse, e acaba denegrindo também a imagem das mulheres, que é aquilo que não foi criado pelo Senhor. Outra cultura também que impõe sobre as mulheres um jugo é a mídia. A mídia traz mulheres bonitas, com corpos esculturais, com roupas de marcas, de grife,
e força a nós mulheres que veem isso a querer ser iguais. E acaba que isso vira um jugo sobre as nossas vidas, porque às vezes a gente não tem a condição de viver uma vida como essas mulheres vivem, né? Não tem o dinheiro necessário, como essas mulheres que são promovidas pela mídia têm. E a gente acaba ficando deprimidas, oprimidas, se sentindo inferiores a outras mulheres. Então, a mídia é uma cultura que existe no mundo de hoje, principalmente, né, hoje nós estamos aí no mundo atualizado, com grande tecnologia, e todo mundo tem acesso a redes sociais, acesso à televisão, e muitas mulheres se sentem oprimidas por isso. Talvez você não, glória a Deus por isso. Se você tem aí a cabeça boa e consegue lidar com isso, glória a Deus. Mas existem muitas mulheres que hoje entram em depressão por causa disso, por causa dessa pressão que a mídia opõe. Então, é uma quebra de princípio também. E a gente vê aí esses grupos, a gente vê aí essas culturas todas que desprezam as mulheres, mas Jesus veio para nos salvar e veio para nos amar. Ele veio para quebrar esse jugo, ele veio para dissipar esses grupos. E isso agora, nós mulheres, nós devemos tomar posse dessa vitória que o Senhor conquistou para nós. Nós não devemos nos submeter a esse jugo, nós não devemos submeter a essa opressão que eles tentam colocar sobre as nossas vidas, colocando a gente ou inferior ou superior. Tá? Nós devemos tomar a posição e tomar posse da vitória de Jesus por nós na cruz. Então, lá em Lucas 7, 36 ao 50, vou falar sobre o papel da mulher. Ela sempre teve uma importância na expansão do reino de Deus. Jesus amou as mulheres e a valorizou. Já que pode ir lá para o versículo 48. Glória a Deus. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas o que estava com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Vou resumir aqui sobre esse capítulo, que ele é longo, relatado lá em Lucas 7, do 36 ao 50. Alguns fariseus convidou Jesus para para que ele fosse comer com eles. E ali nesse jantar, sentando-se à mesa, uma mulher pecadora entrou. E ao entrar, ela levou um vaso de alabastro com unguento, como foi cantado aqui na canção. Essa mulher, estando por detrás dos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Aí, quando os fariseus viram isso, eles começaram a falar para Jesus: mas essa mulher é pecadora, Senhor. Ela não é digna de ti, né? E então o Senhor, com uma palavra de amor, respondeu para eles: entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me com os pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Como a gente leu, o Senhor perdoou os pecados daquela mulher. E Ele abençoou e disse:
vá em paz, que a sua fé te salvou. Então, ao fazer isso, o Senhor demonstra um amor pelaquela mulher, a qual os fariseus não tinham. Eles tinham ela como pecadora, como injusta, como não merecedora. Mas o Senhor, Ele é assim. Ele vem para confundir os que não são, né? E Ele amou aquela mulher, Ele curou salvou aquela mulher, na verdade, perdoou ela dos seus pecados. E o amor do Senhor por nós é grande assim, irmãs. Assim como Ele amou várias mulheres na Bíblia, Ele nos ama. E Ele quer te valorizar. Às vezes você acha consigo mesmo que não tem um certo valor, que você não é importante. Às vezes também impulsionada, como eu disse acima, pela mídia. Às vezes você se acha inferior também. Às vezes não somente esses grupos e culturas, mas às vezes a gente mesmo coloca esse jugo sobre nós, nos dizendo que nós não somos importantes, dizemos que nós não conseguimos, que nós não podemos nada. E eu tenho uma palavra para você. O Senhor Jesus veio para poder te dar asas. Para poder te dar asa que um dia alguém tentou cortar, ou até mesmo que você vive cortando, querendo cortar as suas próprias asas. Hoje em dia, tem pessoas tentando defraudar a criação de Deus, que é a mulher. E nós não podemos deixar que esse sacrifício do Senhor fosse em vão. Porque Ele morreu por nós, para que a gente tenha vida e vida com abundância. E falando sobre tudo isso, né? Eu fiz aí alguma abordagem sobre o que a mulher já passou, né? O que ela passa. Aí vocês me perguntam, o que nós devemos fazer então, né? O que a gente precisa fazer para a gente ser todas por um? A resposta certa, eu acho que eu já até disse, é tomar posse dessa conquista do Senhor para nós. Amém? Mulheres, vocês são empoderadas pelo Senhor. Vocês têm um poder, nós temos um poder que a gente nem imagina. Nós fazemos coisas que a gente nem imagina que a gente dá conta, né? A gente cuida de casa, cuida do marido, trabalha fora, cuida dos filhos, cuida dos pais, para quem ainda não se casou. Às vezes tem mulheres aqui que é provedora de sua casa, tem mulheres que é mãe solteira, que faz um papel muito importante em sua casa. E só de imaginar tudo que nós podemos fazer, nós já somos vitoriosas, nós já somos vencedoras, né? E além disso, nós devemos fazer como essas mulheres, como eu disse no início. Se você precisa de uma cura, se você precisa de uma libertação, se você precisa de algo, o Senhor Jesus pode te dar. Assim como aquelas mulheres largavam tudo e iam seguir Jesus. Assim como aquelas mulheres tinham fé que ao andar com Jesus, elas podiam ser libertas, podiam ser curadas, podiam ser amadas. Ali, o Senhor trazia para a vida delas uma nova vida, uma mudança de vida, a qual elas podiam desfrutar daquilo, do propósito do Senhor, que foi criar a mulher para ser uma disjuntora, para poder sobressair também. E a gente deve levar nas nossas vidas os exemplos dessas mulheres. Essa liberdade que o Senhor nos deu, né, como eu disse, Ele nos deu asas para voar, mas isso não nos torna melhores que os homens e nem nos torna poderosos demais para poder viver uma vida desregrada, onde fazemos o que queremos e vivemos da forma que queremos viver. Essa liberdade foi nos dada para amar mais o Senhor e dedicar mais ao Senhor. Ter direitos, mas também ter deveres. Ser amadas, mas também serem amadas. Serem cuidadas, mas também serem cuidadas.
Então, a partir do momento que a gente segue ao Senhor Jesus, nós estamos o servindo. Quando a gente sai das nossas casas, que a gente passa uma roupa para o marido, que arruma os seus filhos, todos bonitinhos, que passa horas se embelezando para vir na casa do Senhor. Você já está tomando um passo para poder seguir ao Senhor. Quando você cumpre os mandamentos do Senhor, aquilo que a palavra diz, quando você é submissa a seu esposo, quando você respeita seu pai e sua mãe, quando você é uma mulher íntegra, uma mulher que faça as coisas certas lá no seu trabalho, na rua, onde você estiver. Mulheres que fazem a diferença e você estará seguindo ao Senhor. Então, quando a gente cuida da nossa família, a gente está também fazendo a obra do Senhor. Eu deixo para vocês esse exemplo dessas mulheres. Deixo para vocês esse exemplo de seguir ao Senhor com um propósito. E esse propósito a gente só encontra nele. E assim como essas mulheres que dedicavam a Jesus com prioridade, elas alcançavam um favor e teve um papel fundamental para que hoje pudéssemos ser mulheres livres no Senhor. Então, o segredo é servi-lo, é segui-lo ao Senhor Jesus. Assim, nós seremos todas por um. Então, quando a gente faz a obra do Senhor, quando a gente ama, a gente está seguindo ao Senhor e assim seremos todas por um. Assim como essas mulheres na Bíblia, elas foram todas por um. E quando a gente é todas por um, ele se torna um por todas. Amém? Então, eu te convido a tomar posse dessa vitória. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite para que a gente venha nos desprender, a gente venha ser liberta de todo jugo, de toda opressão, de tudo aquilo que nos causa dor, de tudo aquilo que nos fazem pensar em ser inferior, ou então aquilo que nos leva a pensar a ser superior. Nós somos demais, mas nós somos todas perante ao Senhor. Lá em Gálatas 3:28, vai dizer assim: desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.